2h25, estamos ao vivo na TV Câmara de São Paulo, nessa quarta-feira, começando o Clipe Eletrônico, programa em que você pode participar, trazer a sua sugestão, a sua pergunta, a sua crítica, fazer a sua cobrança, exercer a sua cidadania. Participe conosco, nosso Donizete Santos já está a postos, 3396-4944, 3396-4944. Também pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo. À minha esquerda, à sua direita, o vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde de São Paulo. Tudo bem, vereador? Bem, prazer estar com você aqui. Prazer é nosso. Nosso ilustre colega, vereador Alfredinho. Vereador Alfredinho, do PT de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, feliz 2015 para você e também para o governador Gilberto Natalini. Legal. A gente vai começar esse programa com um assunto que é destaque. Eu trouxe até aqui, ó. Folha de São Paulo, Estadão, rodízio de água, 5x2 agora. Antes a gente usava isso, 5x2, para falar da Via Anchieta e da Imigrantes, quando a Imigrantes não tinha sido duplicada e quando elas estavam muito congestionadas. A operação é 5x2, e aí era esse o cenário. Os carros desciam pela Imigrantes, desciam pela Anchieta, 5 faixas descendo, 2 subindo, só a Anchieta subindo. Agora a gente está vendo aí esse 5x2 também na questão hídrica. O prefeito Fernando Haddad se reuniu hoje cedo com 21 prefeitos de cidades da região metropolitana e também com o secretário estadual de Recursos Hídricos, o secretário Benedito Braga. A repórter Marina Paz acompanhou e tem as informações. A reunião durou 2h30 e algumas decisões foram tomadas. Os municípios devem trabalhar lado a lado com o governo do estado e vão criar um projeto de lei que pretende punir quem desperdiçar água. A possibilidade de um racionamento também foi tema desse encontro, mas segundo o secretário estadual de Recursos Hídricos, isso não deve acontecer, pelo menos por enquanto. Mais cedo, prefeito e secretário conversaram com os jornalistas. Há uma ansiedade muito grande dos prefeitos, sobretudo da região metropolitana, em colaborar com o governo do estado que está enfrentando a crise de abastecimento de água. Então, muitos prefeitos ligavam para a prefeitura da capital, pela liderança, pela centralidade, pela escala, pedindo, solicitando essa reunião. A pauta inicial era o pedido do governador Alckmin de que nós conversássemos sobre uma legislação comum de postura municipal sobre desperdício na lavagem de calçada. Para que você coloque uma multa, faça uma punição, você precisa dessa lei municipal, tá? Quer dizer, então hoje há a campanha, mas efetivamente, se você quiser multar aquele que está desperdiçando água, você precisa dessa legislação. Então é isso que nós trouxemos aqui. O plano de contingência o que é? É você elaborar cenários que podem mudar de acordo com a precipitação. De repente você tem uma melhoria da precipitação em fevereiro, né? Ou não, você pode repetir em fevereiro o que aconteceu em janeiro. Então as coisas podem mudar de uma semana para o outro, mas um plano de contingência é, a partir de cada cenário, você ter as providências que precisam ser tomadas para evitar colapso de abastecimento ou problemas severos. Eu vou te dar um exemplo. Hospitais, penitenciárias, escolas, postos de saúde conseguem conviver com o rodízio no regime 2 dias de abastecimento e 5 dias sem? 2h28 em São Paulo. Vereador Gilberto Natalini, eu queria reforçar, vereador Alfredinho também, queria reforçar para o nosso telespectador, para você que nos assiste, estamos ao vivo, participe conosco, 3396-4944, 3396-4944. Nós já temos perguntas aqui da Simone do bairro da Moca, do Marcelo Luiz da região de Santana. Você que está nos assistindo, que tem algo a dizer sobre os problemas da cidade, sobre a crise hídrica, enfim, participe conosco aqui na TV Câmara São Paulo. Vereador, que tal o que disse o prefeito Fernando Haddad sobre esse plano de contingência? Eu acho que Deus ouviu as minhas preces, porque eu tenho rezado dia e noite para o prefeito de São Paulo e para os prefeitos da Grande São Paulo caírem na real, cair a ficha e enxergar que a água está acabando. Demorou. Se eu fosse prefeito, eu não sou,
se eu fosse prefeito, essa reunião eu teria feito no começo do ano passado. Está atrasado 1 ano essa reunião. Mas é bem-vinda, antes tarde do que nunca. Eu acho que as prefeituras têm que tomar medidas drásticas. Por quê? A água está entrando em colapso. Não é uma brincadeira, não é um alarmismo. A gente está vendo na imprensa, está vendo nos jornais, não é? Os governos têm culpa no cartório. E aí são os 3 níveis de governo, porque os nossos governantes não acreditam no aquecimento global, não acreditam nas mudanças do clima, não acreditam nas crises, nos desastres naturais. E a natureza está mostrando para nós que isso tudo existe. Não chove aqui, não chove em Minas, não chove no Rio, não chove no Sudeste inteiro. São Paulo, com 20 milhões de habitantes, já devia ter tomado essas providências. E o governador de São Paulo deveria ter feito no ano passado o que ele está fazendo agora. Que é o quê? Tomar medida dura para proteger os reservatórios. Então, deve na praça a presidente, porque também não acredita em mudanças do clima, pouco fez, nós vamos ter falta de energia esse ano. Deve o governador, porque passou 1 ano aí preocupado com a eleição e não fez a lição de casa. E deve o prefeito, que só fez a reunião agora e que chamou a minha proposta de suspender os grandes eventos na cidade de São Paulo até a crise passar de factoide. Não é factoide, vai faltar água na torneira, está faltando. Daqui para adiante vai ser só notícia pior. E isso que eu tenho um projeto de lei aqui, ofereço até ao senhor prefeito, se ele quiser aproveitar o meu projeto, aliás, são 3 projetos. Um deles é para fazer uma multa pesada para lavagem de calçada e lavagem de carro na rua com mangueira. O segundo é que a prefeitura só use água de reuso nas obras das empresas contratadas. E o terceiro, para os hidrômetros dos condomínios novos, todos serem hidrômetros separados. Está aqui os projetos tramitando. Eu ofereço de coração ao senhor prefeito, não precisa nem elaborar. É só vir aqui olhar o projeto, modifica como quiser, aproveita o projeto do Natalini, que é um projeto nosso, do Alfredinho, de toda a Câmara. Eu quero que todos os vereadores assinem e o prefeito sancione. E aí, vereador Alfredinho, o que está acontecendo em relação a essa crise da água, essa proposta de 5 dias sem água, 2 dias com água, e hoje eu cheguei aqui na Câmara, a gente subia e eu ouvi uma piada, um tom de piada, e aliás eu acho que não tem nada de piada, no elevador, que me chamou a atenção. Como é que a gente vai ficar 5 dias sem tomar banho? Vamos comprar lencinho umedecido? Eu não sei responder, óbvio, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa reunião do prefeito Fernando Haddad com 21 prefeitos, com o secretário estadual de recursos hídricos, essa força-tarefa que começa para tentar atenuar, mas até que ponto depende de São Pedro? Não, veja, eu acho que a reunião do prefeito foi uma reunião muito boa. O prefeito, parabéns, como o prefeito da maior cidade daqui da região metropolitana do Brasil, com a responsabilidade de administrar para quase 12 milhões de habitantes, sem contar os das cidades aqui da região, que grande parte da população dessa região ou trabalha em São Paulo, né, ou circula para São Paulo. Porém, culpa de não chover, ninguém tem culpa de não chover, ninguém tem culpa. Mas houve uma certa, digamos, por parte, principalmente do governo do Estado, que é o responsável, pela questão dos reservatórios. Hoje os sistemas são muito modernos, você prevê previsão do tempo com bastante antecedência. Isso não foi, o governo não preveniu. Algumas coisas podiam ter sido evitadas, ou pelo menos não chegasse ao ponto do desespero que nós estamos. Eu moro na região de Interlagos, e bem próximo à represa Guarapiranga. Ando no Parque 9 de Julho, que é próximo da minha casa, e a cada dia que eu vou, e já de 60, 90 dias para cá, eu fico cada vez mais assustado, que cada dia que eu vou andar, eu vejo que a represa cada vez mais está diminuindo o volume de água lá. Isso tem nos assustado. Agora, também as campanhas preventivas. A Sabesp, na verdade, não fez campanha preventiva nenhuma. Esse negócio de se souber usar, não vai faltar, não é campanha, é slogan, né? Então, não tomou nenhuma atitude. Então, nós estamos passando isso mesmo por desespero. Eu fico imaginando, acho que eu sou experiente aqui em seca, porque eu sou do Nordeste. Especialista em seca. E lá... O senhor conviveu com a seca, o senhor falou para mim, vereador, outra vez, o senhor é do Piauí, não é isso? Sou do Piauí. Isso.
O senhor conviveu com a seca na infância do senhor, com os efeitos dela? Claro. E agora que o senhor já é um homem experiente, bem vivido, veio para São Paulo em busca do progresso, da ordem que está lá na bandeira do Brasil, vereador Natalini, está convivendo com a seca também. E lá está melhor do que aqui, com relação à água. Não, mas eu quero dizer o seguinte, lá no Nordeste, com toda a seca, e que sempre passou aquela região, mas nunca houve rodízio de 5 dias com água, sem água e 2 com. Nunca houve esse tipo de rodízio. Então, está na cara que aqui em São Paulo a população aumenta cada ano, todos nós sabemos. Não foi feito nenhuma obra para aumentar a capacidade dos reservatórios. Agora não adianta ficar chorando e ficar reclamando, e um culpando o outro. Nós temos que correr atrás do prejuízo. Infelizmente a população está pagando, infelizmente cada dia alguém fala uma ideia de como está fazendo para poder estar economizando água, ou armazenando água da chuva, ou fazendo outro tipo de economia, mas todo mundo preocupado. A gente lamenta porque a água é uma coisa essencial para a vida. Agora, olha, praticamente, os assuntos nos jornais hoje são 3. Basicamente, a questão do Parque da Augusta, que a gente vai falar, vereador, a questão da manifestação do Movimento Passe Livre ontem e água. Água, água, água. Manchete principal é pleonasmo, né, vereador? Mas a manchete da Folha, manchete do Estadão, água. E a gente já tem participação, vereador Gilberto Natalini, dos nossos telespectadores que estão ligando pra gente pelo 3396-4944, 3396-4944, o paulistano se manifestando, usando o contato que tem com o Legislativo para relatar aquilo que tem sofrido. Simone da Silva, vereador Natalini, do bairro da Moca, gostaria de saber como fica a vida com as torneiras com ou sem água. O Admar Espólito, do Jardim Tremembé, o cancelamento do carnaval faria alguma diferença para a economia de água? Quais as consequências e o impacto para a nossa cidade? Pergunta para o senhor, vereador Natalini. E o Marcelo Luiz, do bairro de Santana, ele sim, num tom mais crítico, por que vocês resolvem fazer alguma coisa apenas no último suspiro? Então eu queria que vocês falassem para o Marcelo, para o Adman e para a Simone. Bom, se for por questão de suspiro, eu estou suspirando aqui na Câmara há 14 anos. As ruas de São Paulo são lavadas com água de reuso, caminhão de água de reuso. As praças são molhadas e os monumentos são também lavados, não com água potável. Foram muitos bilhões de água potável economizados com essa medida. Esse projeto de lei é de minha autoria, então não é de última hora que nós estamos fazendo isso. Não é? Eu estou aqui, já vim na TV Câmara mais de 50 vezes, há anos que a gente vem falando da necessidade de proteger os mananciais, não deixar ocupar os mananciais, fazer obra, consertar o vazamento dos canos da Sabesp, educar a população para economizar água. Meus cabelos estão brancos de tanto falar isso. Como é que é o último suspiro? Agora, no último suspiro, a gente está aparecendo mais porque estão dando espaço para a gente aparecer. Mas eu, pessoalmente, faço esse trabalho com a água. Eu criei a Conferência Municipal de Mudanças Climáticas, que começou em 2002, falando disso. Continuo falando. Então, desculpa, mas eu não aceito a crítica do meu amigo telespectador, porque no meu caso ela não cabe. Quanto à questão do carnaval, não é um problema do carnaval. O que eu sugeri para o governador e para o prefeito, conversando com mais de 50 especialistas, não foi da minha cabeça, eu conversei e eles disseram, os grandes eventos consomem muita água. Não é no local do evento, as pessoas tomam mais banho, bebem mais água, tem que lavar as coisas, tem que preparar, tem que ir. Os grandes eventos, São Paulo tem eventos de milhões. Então teria que tomar uma medida política corajosa, aí é o prefeito e o governador, ter coragem de homem público e suspender os grandes eventos até que a água volte a normalizar, e eu acho que isso vai correr o ano. Essa sugestão que o senhor deu? O primeiro grande evento é o carnaval. Eu sei que eu perco voto com isso, porque todos os sambistas vão... Eu adoro o carnaval, mas entre o carnaval e ter água para beber, que vai faltar, e para tomar banho, para cozinhar, eu prefiro garantir a água, porque a água é vida. Carnaval a gente pode viver um ano sem ele. Foi essa a proposta que eu fiz. Está tendo um apoio enorme. As enquetes de rede que eu vi, da UOL, da R7, dá 93% das pessoas que participam das enquetes, são milhares de pessoas dizendo que acham que medidas drásticas têm que ser tomadas. Olha, vereador, o senhor respondeu aí a Simone, né, falando da questão da crise hídrica, respondeu ao Adman, respondeu ao Marcelo Luiz.
Mas ainda antes de passar a palavra para o vereador Alfredinho novamente, quem o critica, vereador? Quem critica o senhor, vereador Gilberto Natalini, diz que a sugestão de acabar com o carnaval é uma sugestão que viola o interesse público de uma festa tão tradicional, ou diz mais, como diz o Pedro de Araújo nas redes sociais aqui da Câmara de São Paulo, que o senhor, ao dar essa sugestão, o senhor tentou se promover no vácuo da crise hídrica. Óbvio. Quem falou isso foi o Haddad, que era um factoide. Que factoide? A água está acabando, gente. A água está acabando, o senhor vai ficar sem água. Na hora que o senhor não tiver água, o senhor vai lembrar que é importante suspender grandes eventos. Não é só o carnaval, é a parada gay, é a Fórmula 1. Nós não podemos fazer gastança de água. Tem que cair a ficha das pessoas. É claro que é uma grande festa popular, eu adoro o carnaval, eu já vou no sambódromo há muitos anos, eu vou nas escolas de samba, tenho muitos amigos, adoro o samba, só que antes do samba, antes da diversão, antes da cultura, tem a sobrevivência das pessoas. E nós somos 70% de água. Sem água ninguém vive, a água está acabando. Nós estamos em colapso. Nós estamos entrando no colapso da água. Quem não entender isso não está entendendo nada. Isso. A gente sente, vereador Alfredinho, os ânimos mais acirrados. A gente sente a população com essa questão da crise hídrica, e os nossos repórteres aqui da TV Câmara, jornalistas de outras redações têm relatado isso, o vereador Natalini sabe disso, mas a gente sente que as pessoas estão mais incomodadas com a crise hídrica. Por quê? Porque o problema chegou, né? Para valer, todo mundo percebeu que há um risco enorme da água acabar, em alguns lugares está acabando. Porém, não entendo que você suspender grandes eventos seja a solução. Por quê? Porque os grandes eventos também faz parte e fomenta a economia, emprego, renda. Então, se acaba a água, suspende os grandes eventos, não vai ter mais Fórmula 1, não vai ter mais jogo de futebol, não vai ter mais carnaval, não vai ter mais as grandes feiras do EMB, da Espetur aqui na cidade, para de uma vez por todas. É preciso encontrar saída sem precisar suspender os grandes eventos que impactam diretamente na economia. Mas se a saída local é a chuva e a chuva não vem, aí você usa o primeiro volume morto, o segundo volume morto, e aí a gente começa a ver manifestações como essa, do Pedro, que disse que acha que o vereador queria se promover, ou da Maria Luísa, da Vila Mariana, onde eu moro, inclusive. Água, luz, transporte, polícia, capacidade de governar, está faltando. Roberto dos Santos, olha só o tom hostil da mensagem dele. Os senhores falam em multas para a população e os senhores também vão ser multados, já que as piscinas de vocês precisam de muita água. Todos temos que assumir as responsabilidades por essa vergonha. O Jandré, do Tatuapé, pede uma avaliação de um outro assunto que a gente vai falar já, que é o programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo. Mas o que a gente sente é que o paulistano, em função da crise hídrica, está com os punhos cerrados e está num ambiente de uma animosidade em relação a isso. Não, é lamentável. Eu até entendo que isso deveria ter sido feito, tudo isso antes. A própria consciência da população, que agora desperta devido ao problema que está acontecendo, se tivesse uma educação para que essa consciência tivesse chegado lá atrás, hoje a crise não estaria como está, porque as pessoas já sabiam economizar e não abusava como abusa hoje da água. Mas, infelizmente, aconteceu. E nós, brasileiros, temos essa mania de só entender as coisas quando ela acontece. Então, não dá para tirar a culpa de governos. Eu já falei aqui, o principal responsável pelo fornecimento de água aqui na cidade é o governo do estado com a Sabesp, que cobra caro de todos nós. Ainda fala em multa. Não preveniu, não aumentou a reserva de água na cidade, não construiu um reservatório, não fez a lição. Então, vereador, mas aí é revoltante mesmo. Isso é previsível. Natalini com certeza vai partilhar desse insight, dessa provocação. É revoltante passar em algumas ruas da cidade de São Paulo e ver gente regando as plantas com esguicho. Olha só, vereador... Se a gente vai falar alguma coisa, eu sempre paro e falo, arrisco até a vida, né? Sim. Eu sempre paro e falo, você não pode fazer isso, meu amigo. Essa água não te pertence. Eu estou pagando a água, eu faço o que eu quiser. E o senhor não tem que se meter na minha vida. Eu falei, não é a sua vida, é a vida da sua família e da família de todos. Então, as pessoas, o problema de cair a ficha é muito sério. Na hora que faltar mesmo na torneira, as pessoas vão entender por que eu propus a questão dos grandes... Porque os que continuar como está,
os grandes eventos não vão ser suspensos preventivamente. Eles vão ser suspensos porque não vai ter água para fazer os grandes eventos. Mas é isso que vai acontecer. A questão da água, ela tem que ser olhada por um prisma político, no sentido da política como política pública, ou no sentido fla-flu, que muitas vezes a gente acaba... Vereador, vejam só, Estadão de hoje, capa do Estadão de hoje. O Rio de Janeiro tem água só para mais 250 dias. Nós não estamos falando de São Paulo. Em São Paulo tem para 90 dias, ou menos. Então, São Paulo 90 dias, 3 meses. Capa do Estadão de hoje, 250 dias. Nós estamos brincando, não é com fogo, nós estamos brincando com água. A água vai acabar. A água vai acabar. Eu passei em Paraibuna ontem, fui visitar um doente, lá na represa, ali perto, na Tamoios, eu fui visitar um paciente, passei lá, a Tamoios está, como dizia a mulher da novela lá, na chão. Né? Deve ter 2 palmos d'água na Tamoio, tá certo? Na Paraibuna, aquela grande represa, certo? Você vê a Cantareira, você vê o Alto Tietê, são as grandes... A represa de Guarapiranga, que o Alfredinho falou, é uma represa de tamanho médio. Ela não tem força para sustentar tudo. E as outras represas, Alto Cotia e tal, são represas menores. O governador está falando em buscar água na Bile. Tudo bem, para buscar água na Bile para fornecer. É uma alternativa. A água da Bile é altamente poluída. Vamos ver que água que vem. Tá certo? Então é o seguinte, a médio prazo, a curto prazo, Wagner, vereador Alfredinho, meu colega, meu amigo, respeito muito. Não é só porque veio do Piauí, não, porque ele é um cabra dedicado ao povo paulistano. Eu sei do trabalho dele. A coisa imediata, se vocês me permitem, não sou técnico, estou me metendo a dar palpite técnico, fechar as torneiras. Porque obra de consertar vazamento da Sabesp, de fazer transposição do São Lourenço, de mexer com a Bile, é obra a médio e longo prazo. Para amanhã é fechar a torneira. Fechar a torneira é cortar tudo que é gasto de água que a gente puder cortar para a gente poder continuar sobrevivendo. E para a gente encerrar o assunto água, vereador Alfredinho, que foto essa da capa da Folha de São Paulo de hoje, hein, vereador? A faxineira Maria Helena Zuim, 66 anos, enche o balde com água que jorra de um lençol freático de um prédio em construção na Rua Augusta, no centro de São Paulo. A loja onde ela trabalha sofre com desabastecimento há 15 dias. Não temos condição de fechar, mas é a foto de capa da Folha de São Paulo. É essa foto principal da Folha de São Paulo de hoje. A que ponto chegamos, hein, vereador? Não, o ponto é desesperador. A situação, eu não deixo de reconhecer, a situação preocupante, desesperadora, talvez nem lá no Nordeste, o costume que as pessoas já têm lá em conviver com a seca, não está como São Paulo. São Paulo a gente nunca conviveu. Você não vai sofrer muito, vereador, porque você passa 40 dias sem beber água, que me contaram. Pois é, eu estou aqui há 35 anos em São Paulo, realmente eu nunca vi o que eu estou vendo hoje, nunca vi. Já teve período de estiagem, mas não como está hoje. Hoje é desesperador. Resta nós torcemos para que o inverno, aliás, está quase no fim, né? Porque já chega março é o período das últimas águas, e janeiro não choveu o que deveria chover, que janeiro é um mês não, que... Não é que não choveu, choveu menos da metade. Menos da metade, que sempre chove. E não choveu no lugar certo. E nem no lugar certo. Né? E como falou o Gilberto, Natalini, obras que estão sendo programadas a médio e longo prazo. Nós estamos numa situação muito difícil e com certeza vai faltar água e a população vai pagar o preço. Bom, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Donato, tem enfatizado a questão da lei de uso e ocupação de solo como grande tema, como um desdobramento do plano diretor. A gente vai falar de outros assuntos no Clipe Eletrônico. Você pode continuar participando conosco, 3396-4944, 3396-4944. A Lilian de Oliveira, vereador, pergunta ao senhor o seguinte: ela reclama da construção de 3 prédios no terreno do Parque Augusta, que a gente acabou de falar da Augusta, na região central, aprovada pelo Compresp nessa terça-feira. Eu queria que o senhor falasse sobre o assunto. Bom, nós aprovamos uma lei aqui do vereador Aurélio Nomura, com vários coautores, eu sou um dos coautores, criando o Parque Augusta, no total do terreno, não na metade. O prefeito Haddad sancionou essa lei, e depois de um período ele disse que não havia dinheiro nos cofres públicos da prefeitura, e aí propuseram, junto com os donos do terreno, 2 consultoras, fazer a metade do terreno de parque e a outra metade, mais ou menos dividido assim, com as 3 torres. Eu, pessoalmente, acho que aquilo lá não tem tamanho para você dividir em parque
e prédio. Tem que ser, o terreno tem 20 e poucos mil metros, tem que ser ali, tem que ser parque como um todo, como um todo. Até ofereci uma alternativa ao senhor prefeito para que ele dê às duas construtoras que tem lá o valor do terreno em potencial construtivo, que elas possam construir em outros locais e deixar aquilo ali. Tem um grande movimento ali. Domingo eu fui lá, eu fui nessa bica aqui, eu tive lá domingo visitando. Na Augusta. Olha, Alfredinho, isso aqui é um jorro d'água desse tamanho que sai ali de 5 em 5 minutos. Em que trecho da Augusta é, vereador? É no número 700. Tá. É logo acima do parque. Tá. Esse tipo de problema tem em mais ou menos 1000 prédios de São Paulo. É água mineral jogada fora por falta de política pública de aproveitar essa água. Em síntese, nos Jardins. Nos Jardins deve ter uns 300 prédios, não é só nos Jardins, toda a cidade tem uns 1000 prédios que jogam água fora porque não tem lei e não tem medidas para fazer. Agora, quanto ao parque, eu estou lutando, domingo tinha 50 mil pessoas lá dentro, de tudo que é lado da região, que vão lá apoiar a criação do parque. A população quer o parque num todo. O prefeito disse que não tem, a empresa conseguiu fizeram uma ocupação cultural lá, não é ocupação para depredar, é para tomar conta. Ganharam uma liminar, a polícia está para tirar, e ontem, a notícia de hoje, que o Compresp declarou legalidade na construção dos prédios. Lá é uma área tombada, uma área por causa da mata e do Colégio de Zuazu. E o Compresp flexibilizou. Nós estamos lutando, eu sou a favor do parque como um todo, eu acho que São Paulo tem pouco parque, precisa de muito mais, e ali é uma coisa muito querida da população, o Parque Augusta, muito querida. Vamos lá, mudando os assuntos aqui, trazendo o Parque Augusta, questão de falta d'água, só para a gente representar o paulistano em relação aos contatos que ele faz conosco, a Maria Lúcia dos Santos, do bairro de Sapopemba. Vereadores, eu os convido para tomar um banho aqui na minha casa. São 10 dias sem água, será um banho de ar. Ricardo Moura, do Jardim Apurá. Água da represa Cantareira existe, falta é usar com responsabilidade. Agora vamos falar do programa de Braços Abertos. O Jandré, do bairro do Tatuapé, pede que o senhor faça um balanço, vereador Alfredinho, do programa de Braços Abertos. Ele diz que falta atitude, que o programa começou muito bem e que está faltando atitude em relação a esse programa de recuperação dos usuários de crack aqui na Cracolândia, em São Paulo. Na verdade, um balanço melhor... quem tem que apresentar é a secretaria, porque ela que tem todos os dados em mãos. Eu não tenho esses dados comigo e não tenho conhecimento porque a secretaria não me forneceu os dados. Posso até requisitar da secretaria esses dados. Eu estive lá uma vez visitando, assim que implantou lá o programa, eu estive lá. Acho o programa interessante, defendi, porque esse problema de droga, álcool, não adianta achar que um programa aqui, outro ali... vai recuperar 100%, não vai recuperar 100%, mas tem que se fazer alguma coisa. Porque senão daqui a pouco fica a disputa de um programa pelo outro. Tem uns que acham que esse aqui não serve, que serve aquele outro, e todos são bem-vindos. Os trabalhos que as igrejas fazem, o prefeito Fernando Haddad teve essa excelente ideia de levar o programa lá para a região da Cracolândia. Programa interessante, porque eu acompanho o psicólogo, com a guarda metropolitana, monitorando lá o espaço. O que provou é que expulsar os viciados em droga dos locais não funciona. Porque se expulsa de um lugar, ele vai para outro. Antigamente, quase a gente não via a ocupação de usuários de drogas na periferia. Hoje, a minha região onde eu moro, o Largo do Rio Bonito está ocupado. Muitos, na época lá atrás, saíram aqui do centro e foram para lá. Então, o que tem que ter é realmente um programa para recuperar essas pessoas e... recuperar a cidadania delas, trazer elas de volta para os lares. Quase todas elas estão ausentes da convivência da família, do lar onde vive. O único jeito é recuperar. Eu não vejo outra saída se não for essa. Fazer um trabalho de recuperação. Eu acho que a secretaria, inclusive, eu acho que na Comissão de Saúde, nós tivemos, o vereador Gilberto Natalino faz parte da Comissão de Saúde, nós tivemos aí umas 2 audiências que levamos a secretaria lá para apresentar no início do trabalho. Vamos retomar os trabalhos aqui na casa. Acho que a hora, viu, vereador, a gente chamar novamente a Secretaria de Saúde e na nossa reunião da comissão, convidar a secretaria para apresentar os resultados. Saber qual é o resultado efetivo que foi colhido nesse período do programa, que eu acho que já está indo para 1 ano, né? É 1 ano mais ou menos, me parece. É isso aí. O senhor, vereador, qual é o senhor que é um médico,
faz parte da Comissão de Saúde, como disse o vereador Alfredinho. Essa questão da dependência química, vereador, parece ser um problema de saúde pública de altíssima dimensão, né? Pois é, então, existe lá o programa Braços Abertos, eu tenho acompanhado. Eu posso dizer a você que o programa tem intenções boas, né? Que é exatamente abrigar os drogaditos, as pessoas dependentes da droga, em programas sociais e ocupação tal. Agora, ele tem uma falha, pelo meu discernimento, que é a falha de que ele não... a parte final, porque, veja bem, uma pessoa que é aderente ao crack, ela para deixar o crack, ela precisa de um tratamento médico muito intensivo. E esse aspecto do tratamento médico, o programa Braços Abertos deixou meio de lado. O tratamento médico, a internação, a oportunidade da pessoa se internar, além de todas as outras fases, que é arrumar o servicinho para ela, orientar, dar orientação psicológica, etc., tal, que é moradia. Isso é importante, dá uma cara de gente, de gente para aquela pessoa. Mas o tratamento médico propriamente dito, que é a parte da internação, está deixando a desejar no programa Braços Abertos, até onde eu conheço. Eles não estão dando importância para essa fase, estão achando que isso não é importante. E isso acaba a pessoa voltando para o vício depois. Entendeu? É difícil. É a minha opinião. Já vou fazer a pergunta do Bruno Freitas pelas nossas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo, ou pelo telefone, você tem ligado e participar, o 3396-4944, esse programa é ao vivo, 14 horas 56 minutos, 20 segundos agora. Vereadores, vamos falar um pouquinho do MPL, do Movimento Passe Livre, que na sexta-feira o repórter Leandro Chaves acompanhou aqui pela TV Câmara. Começou tudo bem a manifestação, e aí na hora da dispersão, que é um termo que a gente usa na escola de samba, na hora da dispersão, confusão. Ontem, rigorosamente, a mesma coisa. Manifestação tudo tranquilo, chegou na estação na estação Faria Lima, bala de borracha. O repórter da TV Estadão, Fernando Otto, foi atingido por uma bala de borracha lançada pela PM na saída da estação Faria Lima. Isso está na página 14 do Estadão de hoje. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa manifestação do Movimento Passe Livre, que vai bem e lá na frente, aos 45 do segundo tempo, quando o jogo está ganho, termina em confusão. Por quê? Veja, eu acredito, tenho certeza que não é bem o Movimento Passe Livre. Mais uma vez é os tal dos Black Blocs, que em todas as manifestações, no final, eles terminam aprontando essa. Eu não considero eles Movimento Passe Livre. Não posso concordar com alguém que sai na rua se manifestando e quebrando o patrimônio público. Eu já participei de manifestação de 40, 50, 60, quase 100 mil e ninguém quebrou nada. O vereador Gilberto Natalino lembra das diretas já, que tinha manifestações de quase 1 milhão, não se quebrou nada. Então não dá para se concordar com esse tipo manifestação de mais de 1 milhão. De mais de 1 milhão. Uma coisa mais bonita que a gente viveu, né, vereador? Politicamente. Acho que o Movimento Passe Livre comete um erro que a gente devia comemorar com a parte da conquista. Não foi uma conquista total, que é a passagem gratuita para todos, mas a grande parte dos estudantes terá a passagem gratuita. Devia comemorar. Porque uma luta não se conquista 100% de uma vez só. Uma luta, ela tem fase de conquistas. Era bom que toda luta que a gente organizasse, como eu participei de várias, e teve luta que a gente organizou e perdemos, fomos derrotados, teve luta que a gente foi vitorioso. Mas era muito bom se cada luta que a gente organizasse saísse 100% de conquista. Portanto, o Movimento Passe Livre, não é que eu não estou aqui criticando eles por organizar os atos, querendo continuar a luta por a passagem gratuita. Mas ele devia comemorar e reconhecer que foi uma vitória ter grande parte dos estudantes hoje com o direito de ter a passagem gratuita. Tem o direito, pela esquerda, o movimento pela esquerda é bom, é legal, mas, poxa vida, foi uma vitória ter essa conquista para os alunos da rede pública, da universidade pública, para os que são participam dos programas do ProUni, do FIES. É uma vitória. A vitória. Então, eles, pelo sentido de organizar a luta, eu não vou jamais condenar quem está organizando luta. Condeno essa parte do que se infiltra no meio do movimento e que aí termina no final, sempre de cada atividade,
organizando esse tipo de quebra-quebra que vem só atrapalhar, inclusive, o movimento. Poucos foram, vereador. E era quantas pessoas? 500 pessoas? Não, ontem, 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, né? Eles falaram em 10 mil participantes, mas na verdade, assim, no fim da coisa mesmo, 1.000 pessoas. E a confusão não envolveu mais do que 100 pessoas. Porque a maior parte do movimento, das pessoas que dependem da transporte público, os estudantes, entendeu que foi uma vitória. Uma vitória, embora não tenha sido uma conquista 100%, mas entendeu. Então o movimento só cresce e as pessoas só vão quando eles ou radicalizam ou não conquistam nada. Mas foi uma vitória, gente. Não dá para deixar de reconhecer que foi uma vitória. O vereador Alfredinho, o vereador Natalini, trouxe às diretas já que para muita gente foi o grande movimento de cidadania política do Brasil na agonia da ditadura. O senhor que conheceu as agruras da ditadura de uma forma tão cabal. Severo Gomes, Dante de Oliveira, Fernando Henrique Cardoso, governador Mário Covas, Brizola, Montoro, Lula, Suplicy, Plínio de Arruda Sampaio, Tancredo Neves, que o senhor bem lembrou, né? É um movimento de cidadania política como poucas vezes se viu no Brasil, tão heterogêneo, tão pluralista. Naquele ano de 1984, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada no Congresso por 22 votos, né, vereador? Por 22 votos. A verdade é que o que é que fica de tudo aquilo que poderia ser trazido para essa juventude que cai em algumas tentações de gosto duvidoso em relação ao futuro da democracia? Ô Wagner, você sabe quantos ônibus eu organizei e trouxe da Zona Sul no comício do Anhangabaú das Diretas? Sobre a nossa organização, 120 ônibus. Olha só. Cheio de gente, saindo gente pela janela. Para quê? Para reforçar a luta democrática. Agora, lá naquela época, a gente fazia manifestação, todas as manifestações que a gente fazia, tinha no meio provocadores. Gente que queria radicalizar, queria quebrar, queria enfrentar a polícia, que queria arrumar confusão para sair sangue. Esses provocadores eram de duas ordens. Ou eram pessoas bem intencionadas, mas equivocadas, mais radicalizadas, ou eram provocadores pagos pelo próprio governo para desmoralizar a luta da gente. Aquilo que acontecia lá está acontecendo agora. A luta do movimento Passe Livre é uma luta justa. Eles têm o direito de manifestar, de querer a tarifa zero. A gente tem que discutir com eles a possibilidade, porque se vai ser zero, alguém vai ter que tirar o dinheiro de algum canto. Então, mas eles têm o direito. Agora, o problema é que lá dentro vão pessoas que nós não sabemos a serviço de quem estão. Ou são jovens, são os black blocs e outros tipos. São jovens bem intencionados, mas equivocados na forma de lutar, radicalizados muito, que acabam desmoralizando o trabalho da maioria, ou a gente paga, sabe Deus por quem, para fazer a bagunça, a polícia intervir e desmoralizar as próprias bandeiras do movimento Passe Livre. É isso que eles precisam descobrir, separar o joio do trigo. Quem quer fazer a luta democrática, fica aqui. Quem quer fazer confusão, provocação e ser provocador dentro do movimento, fica para lá, separa deles para não desmoralizar o movimento. Vereador, o senhor falou aí de luta democrática, o senhor falou de ditadura, a gente conversou muito sobre o trabalho do senhor na Comissão da Verdade. É um trabalho que a gente tem dado amplo espaço aqui na TV Câmara para discutir a morte do Jango, a morte do Juscelino, entre outros assuntos, a morte do Jango também, e por aí vai. Qual é a leitura que o senhor faz, vereador, do episódio do Rio Centro? Acho que a gente nunca teve a chance de falar sobre isso. O Rio Centro é exatamente isso. O que foi o Rio Centro? Era um ato de protesto contra o governo. Eram os cantores da época progressistas que iam lá no 1º de maio fazer um ato de protesto contra o regime militar. O que aconteceu? O próprio exército, olha aí, olha o que eu falei das pessoas a favor, fazendo o jogo do governo. Foram lá com uma bomba, plantaram uma bomba, para dizer que era um ato terrorista, plantar uma bomba que ia fazer o quê? Ia desmoralizar todo aquele movimento. O azar deles foi que a bomba explodiu no colo do verdadeiro terrorista. E foi uma coisa impressionante. Mas isso tem em todos os movimentos sociais do mundo. Os provocadores a serviço daqueles que querem desmoralizar. Eu quero dar só uma boa notícia. Eu recebi uma carta do governo do Estado concordando com a nossa postulação da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, Vladimir Herzog, em transformar o prédio do DOI-CODE num memorial, num museu, num memorial de lembranças e de recordação das pessoas que morreram
que foram assassinadas e dos desaparecidos políticos que passaram por ali. Então, uma vitória boa nossa, que aquele prédio, que é a Casa dos Horrores de São Paulo, vai se transformar numa casa de exemplo para as próximas gerações. O senhor diz aquele prédio ali do lado da 36ª, na Rua Tutóia. Exatamente. Do lado do 36º Distrito Policial, na região ali da Vila Mariana, um ícone dos anos de chumbo. Sim ou não, vereador? Sim. Né? Eu que o digo. Bruno de Freitas de Moema, vamos lá, Bruno. Obrigado pela sua pergunta, meu querido. Os senhores concordam com o artigo do prefeito Fernando Haddad, Caminho para o Futuro, publicado na Folha de São Paulo no último domingo, em que ele diz que ele contornou uma espécie de herança ruim que recebeu nos primeiros 2 anos de gestão? No artigo ele ainda destaca alguns resultados nas áreas de moradia, educação, mobilidade e saúde. Eu queria que vocês falassem com o Bruno de Moema. O que vocês podem dizer desse artigo, vereador Alfredinho? Veja, eu concordo porque o governo Haddad, ele tem um programa que é de 4 anos. E todo governo, nos seus primeiros 2 anos, todos nós sabemos, as dificuldades que todo governo, quando exerce, tem para poder implementar um programa. Então, o governo começou a ter um programa claro, e que começou a implementar já nos primeiros anos, mas a partir desse ano é que nós deveremos ver resultado de vários deles, como a melhoria no transporte coletivo, com a construção dos corredores. Espero que os corredores, a justiça libere para que os corredores comecem a ser construídos, os corredores de ônibus, com a construção dos hospitais, que vários já estão, 2 já está licitado, um quase já entrando em obra, que é o de Parelheiros, com a melhoria no ensino, que é um trabalho que está sendo feito também com a Secretaria de Educação, e com os programas sociais que o governo se propôs. A cidade de São Paulo não é uma cidade, ela é um país dos maiores, se comparar em termos de América do Sul. O dobro de Portugal. O dobro de Portugal. Então, a grande São Paulo é o dobro de Portugal e ela é 15% a menos do que a Austrália inteira. Então nós temos várias cidades dentro de uma cidade só. São várias cidades. E que têm realidades diferentes. Tem realidades diferentes. A cidade de São Paulo é com realidade diferente, com os problemas diferentes. Então não é fácil administrar essa cidade. Eu sou testemunha do esforço que o prefeito vem fazendo. Uma pessoa inteligente, séria, vem fazendo um esforço. Mas nem sempre o resultado acontece tão rápido e do dia para a noite. Os resultados eles vão acontecer nos últimos 2 anos. Espero que o prefeito tenha a oportunidade de continuar esse trabalho que iniciou, para que quando entregar a cidade, tendo uma segunda oportunidade, entregue essa cidade melhor. Cidade de São Paulo, uma cidade que a gente tanto ama e quer o bem dela. E estamos trabalhando para isso. Vereador, o senhor que é de oposição, o senhor disse que o senhor é de oposição, mas que o senhor não é um político sectário. Qual é a avaliação que o senhor faz desse artigo e desses resultados que o prefeito Fernando Haddad tem apresentado? Eu torço muito para que o prefeito cumpra as suas promessas de campanha, as suas metas de governo. Torço muito, em todas as áreas. Ele até agora, 2 anos de governo, só cumpriu 18%, pelos cálculos que eu fiz, na média das metas, menos que 20%. Mas eu torço muito para que ele cumpra os 100%, ou pelo menos 70%. Agora, eu acho que o prefeito ficar falando aí, ele está falando, na verdade, da tal herança maldita. Isso já era, tá certo? O governo passado fez um X, o que ele tem que fazer? Pegar aquele X, por exemplo, o governo passado passou de 500 unidades de saúde para 1.000. Dobrou as unidades de saúde, pegou 8.100 médicos, deixou com 15.000. O que ele tem que fazer? Pegar de 15.000, 14.000 que tiver agora e passar para 18.000. Então, vai fazendo a complementação. Eu discordo dele de ficar reclamando do passado, ele está na metade do governo dele. Então, ele tem que aumentar de 18% para cima as metas que ele disse que ia fazer. Senão, ele vai acabar o governo tendo falado uma coisa no começo e não ter cumprido no fim. Eu torço, como paulistano, para que ele faça as coisas que ele combinou. Para a gente finalizar o programa, queria mandar um abraço para o Antônio Luiz Alves, do bairro do Butantã, que está nos assistindo. Ele disse que ele quer saber como é que andam as obras do Rodoanel, o chamado Arco do Futuro. Meu querido Antônio Luiz Alves, você embaralhou coisas distintas. Rodoanel é Rodoanel, anel viário metropolitano, ligando
a saída da rodovia Presidente Dutra, passando para facilitar, para que o caminhão não tenha que passar pelo centro expandido de São Paulo até chegar à Regis Bittencourt. O caminhão que vem do Rio de Janeiro e passa pela Via Dutra, ele tem que cruzar a cidade de São Paulo inteira para chegar na Regis Bittencourt e seguir em direção a Curitiba, por exemplo. E aí ele está falando do Arco do Futuro, que é um programa da gestão do prefeito Fernando Haddad, que pretende descentralizar o desenvolvimento econômico da zona leste da cidade de São Paulo. A gente discutiu aqui, o vereador Natalino e o vereador Alfredinho também participaram, trouxeram elementos para essa discussão. A gente discutiu sobre a instalação de empresas com subsídios nas áreas mais distantes do centro, facilitando a aproximação do emprego e da moradia. É isso, né, vereador? É isso mesmo. Então é isso. São duas coisas diferentes. São coisas bem distintas aí. Queria mandar um abraço ao nosso telespectador Antônio Luiz Alves, do bairro do Butantã, que está nos assistindo agora. Algo mais, vereador Alfredinho, para a gente encerrar essa quarta-feira aí de apreensão com a questão da crise hídrica? Queria desejar a todos, que é a primeira vez que nós estamos passando de um programa esse ano, um feriado de 2015. Na terça-feira nós estamos voltando os trabalhos aqui na casa e vamos trabalhar bastante em 2015 para que seja melhor, com todos os problemas, apesar da falta de água, apesar dos problemas, mas nossa função é trabalhar para fazer uma cidade melhor. Lei de uso e ocupação de solo no horizonte. Claro, nós vamos, é prioridade. Prioridade de uso e ocupação de solo, prioridade aí, volta o debate do plano diretor, né? Do plano diretor, aprofunda o debate do plano diretor, na verdade, né? Vereador Gilberto Natalini, é sempre um prazer tê-lo conosco. Algo mais para a gente encerrar a ópera? Não, só cumprimentar o telespectador, desejar um bom ano, a você também, ao meu colega vereador Alfredinho. O ano não vai ser fácil, nós vamos ter problema de água, problema de luz, a inflação está lá no céu, o crescimento vai ser pequeno, o desemprego está aumentando, vai ser um ano que o Brasil não vai esquecer mais. Mas como nós somos persistentes, não é? E como nós estamos acima dos partidos, dessas coisas, dessa briga assim, nós queremos esperança, queremos muita fé para que o Brasil supere esse 2015, que não vai ser mole não. 3h11 em São Paulo. Eu queria agradecer a todos os telespectadores e internautas que entraram em contato com o nosso Donizete Santos, com a equipe técnica da TV Câmara, o pessoal todo trabalhando lá, Isabel, Renata, todo o pessoal nos dando suporte aqui, aos nossos câmeras que estão aqui conosco, a área de produção da TV Câmara, a pauta também. Bruno de Freitas de Moema, um grande abraço. Antônio Luiz Alves do Butantã, Jandré do bairro do Tatuapé, um abraço para você, meu caro. Ricardo Moura, do Jardim Apurá, Maria Lúcia dos Santos, de Sapopemba, tá feia a coisa por aí, falta d'água, hein? Lilian de Oliveira, Pedro de Araújo, Roberto dos Santos, da Vila Maria, Maria Luísa, também da Vila Mariana, Marcelo Luiz, de Santana, Adman Espólito, ou Espolito, não sei, do Jardim Tremembé, e a Simone da Silva, do bairro da Moca. A vocês todos que ligaram, que entraram em contato conosco, nos ajudando a fazer mais essa edição do Clipe Eletrônico, nosso muito obrigado, continue sintonizado. Vereador Gilberto Natalini, prazer tê-lo conosco, o vereador Alfredinho também. Continue com a nossa programação e às 6h30 você já sabe, o Daniel Caniato vem aí com mais notícias da cidade, do Legislativo e muita prestação de serviços na segunda edição do Jornal da Câmara. A TV Câmara de São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Uma boa tarde a todos.